Benvenuti alla nostra terza lezione della sfida di 7 giorni di italiano. Nessa aula você vai ganhar consciência e começar a aprofundar os fundamentos da língua italiana. Sim, hoje eu vou te mostrar que gramática não precisa ser chata, ela é necessária e pode ser muito mais simples daquilo que parece. Como o meu objetivo nesse desafio é te fazer destravar, eu não vou trazer todas as conjugações, ou seja, todos os sujeitos e todos os tempos verbais, porque não faria sentido colocar tudo em uma única aula. Então, hoje eu vou focar com você no io e tu, no passato próximo e no presente, porque dessa forma você consegue variar mais verbos, que é o que realmente vai te ajudar a falar, e também porque nas primeiras conversas você normalmente fala com uma única pessoa. Geralmente as primeiras conversas em um novo idioma envolvem se apresentar, falar sobre você, falar sobre os seus hábitos, contar sobre o que você faz na vida, algumas experiências recentes, como por exemplo o que você fez no seu dia, alguma viagem recente que você fez, e você também faz perguntas para o seu interlocutor. E é exatamente nisso que vamos focar nessa aula, e é essa motivação de vermos o presente e o passato próximo. Vamos começar pelo tempo verbal presente. Como eu disse, nessa aula aqui vamos ver somente as conjugações de io e de tu. Depois, ao final desse desafio, se você quiser continuar aprendendo italiano comigo, eu vou abrir as inscrições para o Mater FP ao final desse desafio e ali dentro do Mater FP você vai ter acesso a toda a metodologia, toda a explicação da formação de frases de uma forma bem didática, seguindo um percurso bem lógico e fluido, onde as coisas vão se enganchando uma na outra. Porém, como eu disse, a minha promessa para esse desafio aqui é te fazer destravar, não é te trazer tudo da língua italiana, até porque não seria possível em somente 7 dias. Então vamos começar. O presente em italiano ele é bem intuitivo para nós que somos nativos em português, porque ele é bem parecido com o português. E um ponto que você precisa se lembrar é que a conjugação de io em italiano vai sempre terminar com a letra O nos 4 tempos verbais fundamentais: presente, passato próximo, futuro e imperfeito. Aqui estamos vendo o presente, porém lembre-se dessa regrinha também quando você estiver estudando os outros tempos verbais, que eu não vou me aprofundar nessa aula aqui. Agora, um ponto importante do tu em italiano é que a conjugação no presente vai sempre terminar com a letra I. E esse ponto é muito importante porque, como eu disse na primeira aula, em italiano temos 2 registros, a linguagem formal e a linguagem informal. Na linguagem formal, você se comunica com o seu interlocutor como se você estivesse falando de uma terceira pessoa feminina, ou seja, como se você estivesse falando dela. Portanto, a conjugação de tu e de lui, lei, ou seja, de ele e ela, nunca serão iguais porque existe exatamente essa distinção aqui. Então, quando você estiver conversando com o seu interlocutor na linguagem informal, que geralmente, quando você acaba de conhecer uma pessoa, por exemplo, em aplicativos de conversação em outros idiomas, eu sempre recomendo o Tandem. Tem algumas pessoas que gostam, tem outras pessoas que não gostam. Eu utilizo e por isso eu recomendo. É claro que é um aplicativo como todos os outros, e é por isso que pode ser que você leve um pouco de tempo para encontrar a pessoa com a qual a conversa flua. Porém, encontrada essa pessoa com a qual você vai praticar o seu italiano, é claro que ali vai ser um ambiente informal. Então, você vai se dirigir a essa pessoa utilizando o tu. Por exemplo, que trabalho você faz? Em italiano você diz che lavoro fai? Que lavoro fai? Já vamos ver um elenco de vários verbos aqui para você já ir anotando vários verbos em italiano. Agora vamos resumir. Io termina sempre com a letra O. Io parlo, io prendo, io dormo. Io parlo, eu falo. Io prendo significa eu pego, ou seja, por exemplo, eu pego o gloss. Io prendo il lucida labbra. Gloss em italiano se diz lucida labbra. Io dormo, io sono, io ho. Io sono significa eu sou, io ho significa eu tenho. E se você fez o exercício combo da aula 2, você já se familiarizou com essas duas palavrinhas. Io sono Jessica, io sono brasiliana, io ho 29 anni. Ou seja, io ho, eu tenho, io sono, eu sou. Eu vou ser bem
rápida na ilustração, ou seja, na explicação desses tempos verbais, porque eu quero te mostrar na prática, dentro de um contexto onde tudo faz mais sentido e assim para você vai ser mais fácil memorizar e depois aplicar na sua fala também. Então vamos adiante. Aqui eu trouxe um elenco de verbos irregulares na língua italiana, porém esses verbos irregulares aqui também são muito frequentes no nosso dia a dia, porque são coisas que fazemos todos os dias, então automaticamente falamos sobre aquilo que fazemos corriqueiramente. Ir em italiano se diz andare, andare. Então, tenho que ir ao médico. Devo andare dal medico oppure devo andare dal dottore. A conjugação vai ser io vado. Eu vou à academia todos os dias. Vado in palestra tutti i giorni. Onde você vai na academia? Dove vai in palestra? Depois, o vir em italiano se diz venire. Io vengo con te, ou seja, eu venho com você. Vieni alla festa, vem na festa, vieni. Fazer em italiano se diz fare. Io faccio, tu fai. Dizer em italiano dizemos dire. Io dico, tu dici. Lembra da pronúncia? Io dico, tu dici. Sair em italiano se diz uscire. Uscire. SCI forma esse som de uscire. Conjugação de io e tu, io esco, tu esci. Beber, bere. Io bevo, tu bevi. Percebe o padrão que io termina sempre com o O e tu termina sempre com a letra I. Vai anotando essas palavras, se bem que você encontra essas palavras também na sua apostila, porém eu recomendo que você escreva, porque quando você pega a nota daquilo que você está vendo, daquilo que você está estudando, isso facilita a sua memorização em vez de ler de forma passiva. Então eu recomendo que você vá anotando essas palavras enquanto você está assistindo a essa aula. Querer em italiano se diz volere. Io voglio, lembra da pronúncia do GLI? Io voglio, tu vuoi. Você quer um sorvete? Vuoi un gelato? Vuoi um gelato? Como eu disse, ainda nessa aula eu vou trazer um contexto para a gente revisar esses verbos, e se você fez o exercício combo, mais uma vez, por isso que eu digo que é importante fazer todos os exercícios que eu te passo, porque as aulas estão conectadas entre si, existe uma lógica, existe uma sequência por trás. E se você fez o exercício combo de ontem, você já viu vários verbos que vão ser super úteis para sua vida, porque afinal aquele exercício fala sobre a sua vida, fala sobre você. E agora você está entendendo a lógica por trás da conjugação. Agora vamos adiante. Eu disse que eu iria trazer o presente e o passato próximo nessa aula, porém eu preciso fazer somente uma parêntese sobre o gerúndio em italiano, porque ele é bem simples, porque a construção é exatamente como o português. Então você vai utilizar o verbo stare, mais o NDO ao final do verbo que você quer dizer. Então, eu estou falando com você. Em italiano dizemos io sto parlando con te. O que você está fazendo? Em italiano você pergunta cosa stai facendo? E assim por diante. O único ponto é que em italiano não existe o final indo. Então, por exemplo, dormire, você diz sto dormendo, dormendo. Va bene? Agora vamos adiante no passado. Para falar no passado em italiano, vamos utilizar o passato próximo. Porque em italiano temos o passato próximo e o passato remoto. São dois tempos verbais que se referem ambos ao passado, porém no dia a dia utilizamos muito mais o passato próximo, por isso que é importante que você, principiante, coloque o seu foco no passato próximo agora. Você vai se aprofundar no passato remoto mais adiante, até porque quando você lê livros, quando você vê documentários, você vai ouvir bastante o passato remoto, porém para você falar, para você destravar o seu italiano, é importante que você coloque o seu foco no passato próximo. Bene, para falar no passado em italiano, vamos precisar de duas palavrinhas. Então lembre-se desde já, anote se você quiser. Quando você estiver falando no passado em italiano, se você não usar duas palavras, tá faltando alguma coisa na sua frase. Os verbos auxiliares em italiano, é importante que você coloque o seu foco nos verbos auxiliares. Como eu disse nessa aula aqui, eu vou trazer somente o io e o tu. Porém, saiba que os verbos auxiliares em italiano vão te perseguir por toda a língua italiana. Então é importante que você coloque o seu foco em aprender os verbos auxiliares, essere e avere, porque como o próprio nome já diz, ele auxilia
os tempos compostos. Dado que o passado próximo é um tempo composto, o que isso significa? Que ele precisa de duas palavras para ser conjugado. E não é o único, isso acontece também em outros tempos verbais, por isso que é de extrema importância que você coloque os auxiliares essere e avere como uma das primeiras coisas para você aprofundar no seu italiano. Inclusive no Matéria FP aprofundamos isso desde os primeiros módulos para você já aprender da forma certa. Agora andiamo avanti. Então, para formar o passado próximo, a gente vai precisar do verbo auxiliar no presente mais o particípio do verbo de ação que você quer dizer. O que isso significa? Que eu falei em gramatiquês agora. Verbo auxiliar no presente, io sono ou io ho. Agora, o particípio do verbo de ação que você quer dizer. Por exemplo, para dizer ontem eu comi uma pizza, você vai dizer ieri ho mangiato. Mangiato, o particípio é isso. Mangiato, parlato, scritto, andato, ascoltato, osservato e assim por diante. Então, verbo auxiliar mais o particípio do verbo de ação que você quer dizer. O que você fez ontem? Para dizer isso em italiano, você diz cosa hai fatto ieri. Eu não sei se você percebeu nessa frase, mas em italiano geralmente omitimos o sujeito. Então, em português dizemos o que você fez ontem. Se você disser em português o que fez ontem, o interlocutor não vai entender a quem você está se referindo. Então, precisamos dizer esse você. Já em italiano, o sujeito é subentendido porque é o verbo auxiliar, é o verbo em si que vai dizer a quem você está se referindo. Então, a frase em italiano, o que você fez ontem, fica cosa hai fatto ieri, onde esse hai é a conjugação de tu. E somente o tu tem a conjugação como hai. O hai é somente de tu. Por isso que é muito importante também você entender, você aprender as conjugações dos verbos. Agora, quando utilizar o verbo essere ou o verbo avere como auxiliar das suas frases? Por que a gente diz io ho mangiato e não io sono mangiato? Agora eu vou te explicar de uma forma bem breve. A gente utiliza o verbo essere para ações intransitivas e o verbo avere para ações transitivas. O que isso significa? Uma ação intransitiva é a ação que permanece no sujeito, ou seja, que não ocorre uma consequência no seu mundo externo por causa de algo que você fez. Quais são esses tipos de ações? São ações de movimento, porque quando você anda, quando você caminha, você está fazendo uma ação que movimenta somente o seu corpo. Não é que aquilo que você fez teve uma consequência no seu mundo exterior. Agora, um exemplo de ação transitiva. Ação transitiva é quando você faz uma coisa e ocorre uma consequência no seu mundo externo por conta de algo que você fez. Então, quando eu escrevo, acontece uma consequência aqui. Já quando eu vou, não acontece nada no meu mundo externo. Além disso, não necessariamente precisa ter uma consequência no seu mundo externo. Vai bastar uma interação com o mundo externo. Por exemplo, eu ouvi um barulho. O que foi que você ouviu? Um barulho. Então, houve uma interação. Em italiano dizemos ho sentito um rumore, porque sentire é tanto sentir, mesmo de tato, quanto ouvir. Ouvir em italiano se diz sentire. Para dizer eu ouvi um barulho, dizemos ho sentito um rumore. Agora eu vou te explicar isso de uma terceira forma. Você vai utilizar o verbo avere quando houver um complemento na sua frase. Cosa hai sentito? Ou seja, o que você ouviu? Ho sentito um rumore. O que foi que você ouviu? Eu ouvi um barulho. Agora, quando você vai, não existe um complemento na sua frase. Você foi o quê? Eu fui nada. Eu fui. Simplesmente eu que fui. Quindi io sono andata. Eu fui à farmácia hoje de manhã. Sono andata in farmacia stamattina. E é por isso que dizemos ho capito para dizer entendi. Entendi está no passado. Ho capito. O que você entendeu? Eu entendi aquilo que você está explicando. Então, ho capito. Vou te dar outros exemplos. Ho fatto una torta significa eu fiz um bolo. Ho fatto una torta. Eu comi
ho mangiato. Eu falei, ho parlato. Eu disse, ho detto. Eu bebi, ho bevuto. Agora com o auxiliar essere. Eu fui. Se você for mulher, você vai dizer sono andata. Se você for homem, você vai dizer sono andato. Fui à academia hoje de manhã. Sono andata in palestra stamattina. Eu acordei, mi sono svegliata. E esse svegliare é um exemplo perfeito para fazermos uma comparação entre o essere e o avere. Para dizer em italiano, hoje de manhã eu acordei às 6 e depois eu acordei a minha filha, em italiano você diz stamattina mi sono svegliata alle 6 e poi ho svegliato minha filha. Então percebe, o verbo é sempre o svegliare, porém no caso de acordar, você acorda a si mesma. Então, mi sono svegliata. Já quando você acorda a sua filha, você está fazendo uma ação transitiva, ou seja, a sua filha acordou por conta de a ação que você fez para acordar ela. Então você diz ho svegliato minha filha. Agora vamos completar juntos esse texto aqui para você ver dentro de um contexto aquilo que eu expliquei de forma teórica até agora. Vediamo. Mi chiamo Giulia, ho 27 anni e da marzo vivo a Milano. Eu vou parar para fazer a tradução somente quando eu perceber que a frase está muito distante do português. Essa primeira frase ficou bem intuitiva, então eu vou evitar traduzir. Ogni giorno cerco di migliorare il mio italiano leggendo articoli e ascoltando podcast, ou seja, a cada dia, ogni giorno, cerco di migliorare il mio italiano, ou seja, eu procuro melhorar o meu italiano, leggendo articoli e ascoltando podcast. Lunedì ho iniziato, ou seja, eu iniciei. Ho iniziato la settimana con un po' di nervosismo. La mattina peguei, ho preso il tram, sono arrivata. Chegar em italiano se diz arrivare. E você diz sono arrivata porque, mais uma vez, é uma ação de movimento. Você chegou o quê? Cheguei nada, eu cheguei. Quindi sono arrivata in ufficio. E adesso significa agora, adesso sto bevendo um café. Aqui estamos fazendo uma revisão do presente, passado próximo e gerúndio também. E eu, inclusive, recomendo muito essa metodologia de você aplicar aquilo que você aprende em relação à gramática, porque dessa forma você não repete somente de forma mecânica, você aprende a fazer associações e a dar um sentido àquele texto. Ou seja, você dessa forma desenvolve também a sua autonomia para se expressar naquele idioma. Tanto é que na minha metodologia eu sempre recomendo para o aluno fazer sim as conjugações de forma mecânica para ele memorizar os sufixos, ou seja, as terminações, as conjugações. Porém, depois, para fazer uma revisão mais profunda, eu recomendo que você mescle os tempos verbais e também os sujeitos. Agora andiamo avanti. Adesso sto bevendo un caffè mentre scrivo questo testo. Mentre significa enquanto. La mattina ho preso il tram, sono arrivata in ufficio e adesso sto bevendo un caffè mentre scrivo questo testo. Na manhã eu peguei o tram, sono arrivata, ou seja, eu cheguei no escritório, ufficio, e agora estou bebendo um café enquanto escrevo esse texto. Martedì, terça-feira, martedì, ho partecipato a una riunione con i colleghi. Tutti sono molto disponibili e io ho provato, ou seja, eu tentei. Provare in italiano significa tentar. Ho provato a esprimermi meglio usando nuove parole. Adesso penso che ogni giorno faccio piccoli progressi, ou seja, agora eu penso que a cada dia faço pequenos progressos. Faccio. Adesso penso che ogni giorno faccio piccoli progressi. Mercoledì, quarta-feira, mercoledì, ho studiato, ou seja, eu estudei. Ho studiato italiano dopo il lavoro e poi ho guardato una serie, ou seja, eu vi, eu assisti. Ho guardato una serie. Giovedì, quinta-feira, giovedì,
Ho ricevuto, ou seja, eu recebi, ricevere é receber, eu recebi, ho ricevuto um messaggio da una collega. Nesse texto aqui que estamos completando juntos, tem também outros sujeitos que eu coloquei de propósito para você já ir se familiarizando com os outros sujeitos, porém, o seu desafio vai ser aquele de completar um texto conjugando corretamente o io e o tu também. Agora, vamos adiante. Una collega che mi ha invitato ad uscire. Venerdì ho accettato, ou seja, eu aceitei, ho accettato l'invito e noi siamo andate a cena insieme. Vou já te dar um spoiler dado que estamos aqui. Ou seja, nós fomos jantar juntas. Siamo andate a cena insieme. Mi ha detto, ou seja, ela me disse que essere è o ser, che è importante fare pratica anche fuori dal lavoro. Ou seja, ela me disse que é importante fazer prática, ou seja, praticar também fora do trabalho. Per questo, ou seja, por isso, per questo, adesso, agora, estou procurando, sto cercando di parlare il più possibile. Por isso, agora estou procurando falar o mais possível. Per questo adesso sto cercando di parlare il più possibile. Sabato visitei. Come lo diciamo in italiano? Sabato ho visitato un museo e ho fatto, ou seja, eu fiz delle foto. Anche se mi sento, ou seja, mesmo se eu me sinto, anche se mi sento ancora un po' insicura, capisco, ou seja, eu entendo, capisco que estou melhorando. Domenica, domingo, domenica, sono rimasta allora. Ficar de permanecer em italiano temos tanto o restare quanto o rimanere. Dado que em italiano utilizamos mais o rimanere, eu vou conjugar isso daqui com o rimanere. Quindi, domenica sono rimasta. Porém, se você falar sono restata, não quer dizer que está errado em italiano. Simplesmente utilizamos de menos. Sono rimasta a casa e mi sono rilassata, ou seja, eu me relaxei. Mi sono rilassata. Mentre finisco, ou seja, enquanto eu termino, mentre finisco questo testo, penso che questo percorso vale davvero la pena. Ou seja, enquanto eu termino este texto, penso que este percurso realmente vale a pena. Bene, molto bene. Agora sim, vamos para o nosso desafio de hoje. Você vai pegar o exercício na sua apostila, naquele que você baixou no grupo do WhatsApp, que eu mandei o link para você em formato PDF, e você vai completar um texto igual esse, como vimos agora. Você vai completar esse texto com as conjugações corretas. Na sua apostila você também encontra um resumo daquilo que eu te expliquei nessa aula, mais exemplos e mais verbos para você ficar com esse material para você, porque independentemente se você se inscrever no Método FP depois para continuar aprendendo italiano comigo, eu quero que você extraia o máximo de proveito dessa aula. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, aqui embaixo desse vídeo você encontra o link para você entrar e lá você encontra todo o material. Esse passo aqui de revisar as conjugações dos verbos é muito importante para te dar mais segurança na hora de montar as suas frases. Então, depois disso, você vai se apresentar novamente utilizando o exercício combo da aula de ontem, mas agora com mais repertório você vai fazer isso e também com mais consciência e mais estrutura, porque você sabe por que você está dizendo os verbos daquele jeito. Ai, Jéssica, mas de novo eu vou pegar o exercício de ontem? Sim, eu vou te explicar por que agora você vai pegar novamente o exercício de ontem e vai repetir, porque é justamente na repetição que acontece a memorização. Recapitulando o desafio de hoje, que eu quero que fique bem claro, você vai na sua apostila, naquela que você baixou relativa a essa terceira aula, ao final da apostila, após todos os resumos, você encontra um exercício, um texto para você completar com as conjugações para você praticar. Depois que você completar esse exercício, você vai ter ainda mais consciência de como as frases são estruturadas. A famosa gramática, que nessa aula eu te demonstrei que não precisa ser complexa para quem está aprendendo um novo idioma. Depois, o segundo ponto do seu desafio de hoje é repetir novamente o seu exercício combo de ontem.
ontem, porém não refazer do zero, mas somente ler em voz alta novamente e tentar se expressar. Por quê? Porque agora você tem mais consciência daquilo que você escreveu no texto de ontem. E agora, tendo mais consciência e fazendo mais sentido na sua cabeça, vai ser ainda mais fácil para você internalizar e aprender de verdade. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você esteja gostando desse desafio do percurso que fizemos até agora. Me conta aqui nos comentários, me manda direct no Instagram, me faça saber de alguma forma. Eu vou ficando por aqui e ci vediamo domani per la prossima sfida.